Apocalipse 15, por favor. Vi a seguir um outro sinal grande e admirável no céu. Eram 7 anjos designados para lançarem as 7 últimas pragas, depois das quais ficava satisfeita a ira de Deus. Na minha frente estendia-se como que era um mar de um vidro misturado com fogo. Junto desse mar estavam todos os que saíram vitoriosos da perseguição que o monstro lhes tinha feito, que não inclinaram perante a sua estatua e não se deixaram marcar pelo tal código do seu nome. Todos traziam harpas que Deus lhes tinha dado e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, assim como o cântico do Cordeiro, e diziam: Vi depois que o santuário do tabernáculo, testemunho no céu, estava aberto. Saíram então do templo os 7 anjos que tinham o cargo de lançar as 7 pragas. Estavam vestidos com roupa de linho, de um branco puríssimo que resplandecia. Os traziam cintos de ouro. Um dos 4 seres viventes deu a cada uma taça de ouro cheia de terrível ira de Deus, que vive para toda a eternidade. A glória e poder de Deus encheram todo o templo sob a forma do fumo, de maneira que ninguém poderia entrar enquanto os 7 anos não tivesse lançado as 7 pragas. E eu só queria ler qual que era. A primeira praga é a corrupção. Também segunda praga, a seca. Também terceira, a inundação. E a peste. Então eu só queria falar que teve no jornal notícia que basicamente toda a Inglaterra e Escócia, Gales, esses lugares assim, tudo estão em risco de ser inundado por causa de mudanças na terra, e inundação seria um dos riscos que estão aqui tendo. Então temos que orar, porque já está chegando a hora de Jesus voltar. Amém. E agora não tem mais tempo porque Deus consegue ver sua fé, os homens não, Ele só consegue ver tua obra. Então temos que pregar e temos que trazer as pessoas que nós amamos e as pessoas que não nos conhecem para Deus antes que seja muito tarde. Amém. É verdade. Porque depois não adianta chorar para as pessoas que foram para o inferno, porque você tinha a oportunidade desde quando você nasceu até quando você morreu. Amém. É verdade. Obrigado. É verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, né? A Bíblia diz em Joel que os jovens teriam visões, né? Nós estamos vendo a palavra de Deus sendo cumprida. Amém? Eu quero chamar o pastor para estar trazendo a palavra. Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para ouvir, Senhor, a sua palavra. Sabemos, Senhor, que o Senhor está às portas, Senhor, para buscar a tua igreja, meu Deus. E que o Senhor venha, Senhor, trazer as almas para este lugar, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ser, Pai, pescadores de almas, Senhor, para o teu reino. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, este dia, Senhor. Esta palavra que o Senhor, meu Pai, trará para nós. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, a tua misericórdia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz aos irmãos. Amém ou não amém? Amém. Pode sentar. Abrindo a sua Bíblia, o Evangelho que escreveu Lucas. Pronto. Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 17. Lucas 6, o verso 17. Nós vamos ler até o 49.
Eu estava aqui ali sentado e fazendo uma reflexão sobre a história do avivamento. Não é isso que eu quero falar hoje, porque nós estamos no culto de adoração em família e nós queremos focar numa mensagem para a família. E sobre toda a história do avivamento que aconteceu em Gales, que aconteceu na Rua Azusa, que aconteceu na Inglaterra, que aconteceu aconteceu no Canadá, aconteceu em país da África, todos os lugares que tiveram avivamentos, a qual a nação foram completamente incendiada pelo poder de Deus e coisas extraordinárias aconteceram que deixaram grandes vestígios da passagem da presença de Deus de uma maneira mais sublime. Ela nunca aconteceu por um grande agrupamento, ela sempre aconteceu por pequenos agrupamentos. O avivamento que aconteceu na Escócia começou com 2 senhoras com mais de 80 anos de idade, orando por muito tempo para que Deus pudesse visitar aquela nação. E o Senhor juntou o propósito de um jovem inglês que um dia fez uma oração para Deus, perguntando-se: Deus, o Senhor me daria 100.000 jovens cheios do Espírito Santo? E ele orou por 10 anos. Essas senhoras oraram por alguns anos, não me lembro, mas é mais de 20 anos. E um dia o Senhor deu uma visão a ele, para que ele fosse para a Escócia, que o Senhor apresentaria a ele algumas pessoas, e essas pessoas foram essas 2 irmãs, solteiras. Elas clamavam pela misericórdia de Deus para aquela nação. Quando ele chegou lá, Deus o apresentou, e então eles foram orar mais um pouco, até que o Senhor permitiu que eles se encontrassem pela primeira vez em um templo. E segundo a história, conta que no primeiro culto que eles prepararam, anunciaram que haveria um culto ali especial, a glória de Deus foi tão grande naquele ambiente que as pessoas não conseguiam atravessar a porta. Atravessava a porta, caíam, eram arrastados para fora e ficavam em transe lá fora. E Deus foi trabalhando de uma maneira tão violenta naquele ambiente, por causa de 3 corações que se determinaram a se colocar como guardiões para que Deus viesse se mover na terra. A história conta que lá tinha um piano, e de repente um som começou a sair do piano, e isso perdurou por 6 meses. Todas as vezes que o anjo tocava o piano, a glória de Deus era extraordinária. E 100.000 jovens ficaram cheios do Espírito Santo, se tornaram missionários, anunciando a palavra de Deus nas nações. Então eu estava ali sentado e dizendo: Deus, que interessante. E Deus me trouxe ao coração. Ele diz: aqui tem 3 famílias. É suficiente para mudar uma nação. Aleluia, glória a Deus. 3 famílias. Se realmente nós deixarmos o nosso coração ser alinhado por Deus, se estivermos disponíveis a pagar o preço que Deus quer que nós pagamos, em jejum, oração, consagração, alinhamento, o Senhor pode usar essas 3 famílias para impactar milhares de famílias. Deus não precisa de muito. Deus precisa de um Davi. Deus não precisa de muito, Ele precisa de um Pedro. Ele precisa de um apóstolo Paulo. Ele precisa de um Estevão. Ele precisa de um João. Não precisa de muitos. Ele precisa só de homens que querem ver a glória de Deus se manifestar. Se você nessa noite entender isso e deixar o Senhor entrar de uma maneira livre dentro do seu casamento, dentro da sua vida, na sua história, na sua família, nos seus filhos, outros casais virão até vocês, virão até nós com essa palavra. Nos ajude. Nós precisamos beber dessa água que vocês têm.
Mas para isso é necessário morrer. Para isso é necessário morrer. Não dá para viver isso vivo. É necessário morrer. Porque quando nós morremos em Cristo, ressuscitamos nele. E somos completamente envolvidos pela glória de Jesus. E aí a nossa casa, às vezes sem nenhuma palavra, apenas com a mesa posta para receber um casal, eles conhecerão Jesus através de um ato, sabia? Às vezes vão entrar na sua casa e não vai nem falar de Jesus. Eles só vão sentir o cheiro da paz. Entrar pela sua casa e dizer: era para ficar só 1 hora, ficamos 3, 4, 5 horas. Nos perdemos no tempo, sem ouvir uma única palavra. Quando nós entendermos essa atmosfera que Deus quer fazer num ambiente que está sendo violentamente agredido, que é a família, se nós nos colocarmos como atalaia diante de Deus, para que o Senhor nos use como família a qual o Senhor pode contar na terra nesses dias, para destruir, aniquilar todo investimento do diabo contra a nossa vida, contra os nossos filhos, contra o nosso matrimônio, contra os lares. Lares estão destruídos, e não é só lá fora, dentro da igreja. Tenho conversado com homens e mulheres que frequentam a casa de Deus, mas não conseguem alinhar. Então o problema não é só no ímpio, o problema está dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus. Então o Senhor está estabelecendo, eu não tenho dúvida que o Senhor está estabelecendo essa quarta-feira para trazer famílias para serem curadas. Mas pastor, por que está vazio? Porque ainda nós precisamos chorar por elas. Pastor, por que elas ainda não vieram? Porque nós precisamos trazê-las no joelho. Irmãos, eu já orei em tempo difícil, já orei em tempo de choro, já orei em tempo de seca, já orei em tempo de portas fechadas, já orei em tempo pedindo ao Senhor que desse vitória, já orei em tempos a qual faltava emprego, já orei em tempo que estava faltando dinheiro, mas eu confesso aos irmãos que eu nunca orei em situação tão pesada, literalmente. Eu estou orando todo dia, da meia-noite a 1. Pensa numa oração pesada. Difícil. E isso me dá um sinal. Nos dá um sinal da seriedade do que nós vamos enfrentar, do que nós estamos enfrentando. Isso me dá um sinal que nós estamos no lugar certo, fazendo aquilo que Deus quer. E é por isso que você vai ver a dificuldade que você vai ter para orar da agora para frente. Então, só entrarão e receberão as coisas do céu os valentes, diz a Bíblia. Precisa ser valente para chegar lá, naquele ambiente. Lembra quando Daniel começou a orar? O anjo do Senhor desceu e diz: Daniel, desde o primeiro dia que você pôs no teu coração fazer um propósito diante de Deus, eu já vim para trazer a sua vitória, mas eu não consegui atravessar a atmosfera. Ele diz: houve uma guerra. Satanás prendeu-me lá e foi uma batalha terrível. E como ele, arcanjo Miguel, não era um anjo de guerra, ele diz: eu tive que contar com o apoio de Miguel. Arcanjo Gabriel não é um guerreiro, era Miguel. Miguel desceu, ele diz: Miguel desceu e pelejou por mim, e eu desci e vim trazer sua vitória. Só que o que ele falou depois? Só que agora eu estou voltando, vai ter outra guerra, eles não vão deixar eu passar. Miguel terá que me ajudar novamente. Irmão, se você pensa que o mundo espiritual é conversinha da carochinha, você está enganado. Desde a hora que você coloca os pés dentro da sua casa, do momento que você sai da sua casa, um turbilhão de demônios quer destruir sua família. Quer destruir a nossa família. Mas Jesus está nos dando vitória. Vamos ler a palavra de Deus? Olha o que está escrito na palavra de Deus. E descendo, versículo 17, capítulo 6 de Lucas. Descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia,
e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados de espíritos imundos eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitar o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesses dias, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aos que te feriram a face, oferece também a outra. Ao que te ouvir tirado a capa, nem a túnica recuse. E dar a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. E como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-vos também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam. Se fizeres bem aos que vos faz bem, que recompensa vos tereis? Também os pecadores faz o mesmo. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Serei filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltai-vos-ão. Dá-se a ser-vos dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão. Porque com a mesma medida com que medides, também vós medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E porque atentas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas a trava que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o arqueiro que está dentro do teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está dentro do teu olho? Hipócritas, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê maus frutos, nem má árvore que dê bons frutos. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vindima uva dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração ele tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa e cavou e abriu fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não a pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.
Nós lemos tudo isso, mas eu quero ater sobre o 48 e o 49, a qual o Senhor Jesus, usando de parábolas, para expressar aos seus discípulos o que ele queria dizer. Mas eu quero usar como base esse texto do homem que vai edificar a sua casa. A Bíblia diz que o homem que edifica a casa no alicerce, na rocha, ele tem uma casa forte, uma casa resistente. Mas o homem que cria a sua casa, ou que edifica a sua casa em areia, em lugares fáceis, em alicerces que não exerce muita atividade, não exige muita atividade, que você trabalhe para alcançar um lugar, para furar, para colocar os pilares, os dois constroem a casa, não é só um. E aparentemente as duas casas estão normais, mas o que vai diferir uma da outra é o tempo da dificuldade, é o tempo onde ela vai passar pelo processo de ser avaliada. E a Bíblia diz que o homem prudente, ele constrói a tua casa na rocha, num lugar firme. E eu quero tratar com você sobre esses dois homens, transitando, configurando isso a nós. Observa que, para construir uma casa sólida, resistente aos dias maus, uma casa a qual o diabo, sendo representado aqui pelas correntes, pelas enchentes, pelos ventos, pelas tempestades, que ele vai vir, isso é fato, que ele vai tentar abater essa casa e lançar ela ao chão, isso ninguém tem dúvida. O diabo tem feito de tudo para destruir a nossa casa. O diabo tem feito de tudo para jogar por terra o alicerce da nossa família. E o diabo, ele não economiza investimento. Ele não economiza munições para atirar, para tentar destruir a nossa casa. E o homem que construiu a casa na rocha, assemelharei ele ao homem que traz a estrutura da sua casa com os cuidados do plano, do desenho do arquiteto da família. O homem que nós vamos ler agora e que nós vamos fazer uma assimilação entre esses dois homens é o homem que constrói a sua casa, mas antes ele examina o terreno. Ele vê que tipo de rocha tem. Ele vê aonde ele pode bater, lá no Brasil a gente chama de broca, né? Aonde ele pode fazer aquele furo que vai ser resistente, que vai ser eficaz para manter os pilares daquela casa, para que não haja o que? Rachadura nas paredes, para que não danifique o teto da casa, para que não remova o chão da casa, para que os móveis ficam protegidos, para que a família fica protegida, para que quando aquela família fechar as portas para o momento do descanso, essa casa não desabe sobre ela. E a Bíblia nos mostra, esse homem ele é prudente, ele pega o mapa, ele pega o desenho do arquiteto junto com o engenheiro que construiu a família, e ele é minucioso. Ele segue literalmente as medidas, altura, profundidade, o tipo de material. Ele não usa qualquer material. Ele não compra material de segunda, de terceira, ele sempre escolhe o melhor material, porque ele quer uma casa perfeita, uma casa resistente, uma casa que é capaz de suportar as investidas do diabo. Pastor, mas como um homem ele escolhe bom material? Ele vai para um lugar aonde vende a oração. Ele compra a oração, porque ele quer começar a sua casa e ele precisa desse material. Não pode começar a casa sem esse material. O homem prudente, ele vai para o jejum e ele compra material e ele coloca antes de começar a sua casa e a sua estrutura. Ele vai para o estudo de todos os detalhes do desenho da sua casa, chamado Bíblia Sagrada, e ele vai procurando em cada passagem, em cada ponto da Bíblia,
antes que ele comece a estruturar a sua casa, porque ele quer material de primeira. Ele não compra qualquer material, ele não aceita material de segunda, ele não aceita imitação. O homem prudente, ele começa todos os fundamentos da sua casa minuciosamente, cuidadosamente sobre o propósito da palavra de Deus. Então, cada detalhe da sua casa é fundada a um processo minucioso desse homem prudente. Ele não perde tempo. Ele coloca os tijolos. Cada dia ele vai acrescentando sobre os muros, sobre as paredes, o tijolo da oração. E ele é um homem prudente. Com jejum e santificação, ele começa a observar as possibilidades de rachamento das paredes. Ele é um homem prudente, então ele examina nas Escrituras como cobrir a sua casa, como adornar ela. Ele sabe que uma casa estruturada nos princípios do arquiteto do universo precisa ter lâmpada, precisa ter o lugar do altar, precisa ter o lugar da comunhão, precisa da mesa, precisa do quarto, precisa dos aposentos. Ele é cuidadoso. Ele toma passo a passo os cuidados para que essa casa seja uma casa fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Os moradores dessa casa não sofrerão os danos. Os moradores dessa casa, o diabo não terá acesso a eles. Porque quando ele fechar o portão da sua casa, não haverá rachadura. As portas serão portas seguras, porque na verdade ele cuidou de tudo, ele preocupou até mesmo com o sistema de segurança da sua casa. E ele contratou o melhor segurança, o melhor sistema. Os olhos de chama de fogo de Deus, guardando a sua casa. 24 horas. Ele sabe que aquele que guarda a casa dele não dorme. Ele sabe que seus filhos estão seguros. Ele sabe que o coração da sua esposa, o coração do seu marido está protegido. Ele sabe que não há desperdício nessa casa. Essa casa tem propósito, essa casa tem projeto. Essa casa, ela não toma qualquer decisão. Tudo é resolvido diante do propósito da construção. Eles não vão agindo de qualquer maneira, não. Sempre eles vão consultar aquele que desenhou a estrutura dessa casa. A parte operacional dessa casa precisa andar de acordo com a palavra de Deus. Esse é o homem prudente. Mas a Bíblia vai falar do homem sensato que constrói a sua casa na areia. Esse não preocupa. Ele compra qualquer material. Não é de primeira. O que oferecer para ele, ele coloca para dentro. Ele quer construir a casa. Não importa como ela vai ser feita. O importante é que ela fique bonita. E aí ele vai nos mercados comprar os seus materiais. E ele chega no primeiro mercado, ele encontra o adultério. Ele encontra a pornografia. Ele encontra as músicas mundanas. Ele encontra as novelas mundanas. Ele quer construir sua casa. Ele não está preocupado com nada. Não tem problema. Ele não está preocupado com a segurança. Não está preocupado com as portas. Não está preocupado com o muro. Não está preocupado com nada. Ele traz tudo para dentro da sua casa. Está passando pela rua, alguém lhe oferece alguma coisa, ele diz, isso aqui dá certo, eu posso jogar no cantinho da minha casa. Ele não preocupa com o coração dos filhos. Ele não preocupa quem entra na sua casa e quem sai da sua casa. É uma casa que não tem segurança. É uma casa que talvez até ficou bonita, mas ela não resistirá os dias maus. Quando vier as enchentes, quando vier as setas do inimigo, elas vão penetrar as paredes e ela vai jogar essa casa no chão. E nós conseguimos ver isso claramente. Casamentos que têm tudo para dar certo, desmoronando. Famílias que não conseguem ter um momento de paz. Famílias que não conseguem ter um momento de comunhão entre si.
Corações dos filhos completamente abertos, desprotegido, porque nele não buscou a segurança do céu. Ele nem se preocupou com a segurança. Então o diabo penetrou sobre a sua casa e alcançou o coração dos filhos. Entrou o mundanismo, entrou a tecnologia sem qualquer cuidado. Porque o homem prudente, ele coloca filtro até na sua internet da casa. Ele não contrata qualquer serviço de internet. A televisão do homem prudente, ela tem princípio. Ela só é ligada para as coisas que edificam. Mas na casa do homem prudente, não. A televisão é aberta. A internet é aberta. Os filhos fazem o que quer. A esposa do homem prudente, ela é cuidadosa. Ela é a mulher do Provérbio 31. Ela trabalha, ela faz negócios, ela traz honra para o marido. Aonde ela passa, o marido é elogiado pela esposa que tem. Mas a mulher do homem prudente, ela é perversa. Ela não se preocupa. Ela não tem princípio, ela não tem moral. Por quê? Porque é uma casa disfuncional. É uma casa que não tem vida, é uma casa escura. E na casa do homem imprudente, a casa não tem lâmpada. As trevas, ela opera. Mas na casa do homem prudente, ele entra na casa, ele vê todas as repartições, porque a luz de Cristo clareia todos os ambientes. Então ele sabe se tem alguma coisa fora do lugar, já lhe chama a atenção. Ele percebe, opa, o filho já está muito tempo fora, muito tempo na frente da televisão, preciso tomar cuidado, porque ele tem a visão aberta. É uma casa prudente, foi construída dentro do princípio da palavra. Mas o homem sensato não. O filho passa horas e horas na frente da televisão, o marido fica horas e horas na frente da televisão ou na frente de qualquer coisa. Não tem oração, não tem altar na casa do homem prudente. Só tem desgraça. É uma casa feia por dentro. Às vezes é bonita por fora, mas dentro é suja, fétida, e não dá para ficar lá dentro. Só que engraçado que na casa do homem imprudente sempre vem mais um que também é imprudente. E aí começam os casos extraconjugais, as cobiças, porque eles não têm prudência. E o Senhor quer nos chamar a atenção essa noite para refazer, reformular a nossa história. O Senhor quer que nós passamos a observar cada metro linear da nossa casa. Como está o muro da sua casa? Como está o muro? Como está o telhado? Está protegido? Suportará os tempos de chuva? Suportará os ventos? Como está a nossa casa? As portas estão trancadas, fechaduras funcionam, ou nós compramos qualquer coisa? Basta o inimigo fazer um pouquinho de força, ele já consegue destruir a paz e a alegria. Basta o inimigo empurrar um pouquinho, o muro já vai ao chão. E esse muro pode ser as discussões, pode ser a falta de respeito, pode ser a falta de companheirismo, pode ser a falta de honra, pode ser a falta de temor a Deus. Porque na casa do homem prudente não há leitura da Bíblia. Na casa do homem prudente não há santificação. Geralmente essas casas são badaladas. Não há princípio de adoração. Deus não é o zelador daquela casa. Ele trabalha muito, mas não come em paz. Ele trabalha muito, mas não consegue ter alegria. É avarento, ganancioso, coração preso na terra, não consegue abrir. Toda vez que Deus tenta mexer em alguma coisa da vida dele, ele está sempre como um espinho, aquele ouriço cacheiro, né? Sempre com um espinho assim. Não, Senhor, eu não posso lhe oferecer minha casa. Mas o homem prudente não. O Senhor tem acesso livre.
A chave principal da porta da casa está nas mãos dele. Todas as vezes que ele quer entrar naquela casa, ele tem acesso. E quando ele entra naquele ambiente, ele encontra sempre o altar aceso. É a oração, é uma família unida buscando ao Senhor, é uma família que senta à mesa para observar todas as coisas, como está a nossa vida, que Deus tem se agradado de nós, como eu trato você, como você me trata, como tratamos uns aos outros, porque nós temos um convidado especial, e nós não podemos fazer feio e nem entristecê-lo. Ele é o Senhor Jesus, que habita dentro da nossa casa. Ou será que na nossa casa é a casa do homem prudente, que as palavras são lançadas ao vento e não há respeito algum, não há uma estrutura de amor, não há posicionamento? Na casa do homem prudente, a qual construiu a sua casa dentro dos padrões daquilo que a Bíblia nos ensina, cada um ocupa seu lugar, sem ferir o lugar do outro. Mas na casa do homem prudente, tudo é bagunçado, está tudo fora do lugar. Pensa nisso. Jesus quer transformar a nossa vida. O culto não acontece aqui, o culto acontece na nossa casa. O melhor culto que nós temos é na cabeceira da nossa cama, de joelho dobrado. É naquele lugar que nós encontramos o Senhor. Ele diz: aquele que me busca pela madrugada, esse me ama e me encontrará. O apóstolo Paulo, das suas cartas, ele diz: olha, você precisa revestir das armaduras de Deus para resistir os dias maus. O que ele está dizendo? Eles virão. O Evangelho de Cristo nunca mentiu para nós sobre o que nós deveríamos passar. Nunca. Jesus nunca diz: olha, vem, entrega a sua vida para mim, acabou, não tem mais problema não, tá? Não. Ele diz: olha, toma a sua cruz e siga-me. Então que sejamos a família do homem prudente. Se tem algum material na construção da nossa casa que não agrada a Deus, joguemos fora e compramos material com selo de aprovação. O céu nos ensina que tipo de material que nós podemos usar na estrutura da nossa casa. O Senhor Jesus nos ajudará. Ele é o construtor da família. Então, a partir de hoje, não passe sequer uma semana, os maridos, os cônjuges, não passe uma semana sem tirar um tempo para conversar sobre como está a sua casa. Tire um tempo. Se possível, sai do ambiente cotidiano. Marque um cafezinho num parque, em algum lugar. Se possível, só os dois. Para conversar, fazer um relacionamento, para tirar uma conclusão. Como está sendo guiado a nossa família? É importante que a esposa se abra para o marido. É importante que o marido se abra para a esposa. Não há como ter uma casa edificada na rocha aonde há carta debaixo das mangas. Não dá. O casamento precisa ser aberto. O Senhor quer nos construir para trabalhar em nós, para trabalhar a partir de nós. Não podemos deixar o inimigo ter acesso à nossa morada. Nós não podemos deixar rachaduras. Se você percebeu que tem uma trincadinha na parede, um trincado na parede, não finja que você não viu. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com Deus. Eu conversava com uma pessoa e a pessoa não sabe como resolver uma situação
porque não tem facilidade de expressar o que precisa. Deixa eu dizer uma coisa para você, guarda essa palavra no teu coração. Não há divisão entre o casal. Nós somos uma só carne. Então, se algum de nós está ferido, o outro precisa saber. Se tem alguma coisa que nos entristece, o outro precisa saber. Não conte para terceiros, porque isso é você adulterar o original. Não é o terceiro que precisa saber. Primeiramente, aquele a qual Deus nos confiou e nos aliançou pelo propósito do Criador da família. Coloca.